Boa noite, meus irmãos, que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Para iniciarmos a doutrinária desta terça-feira, realizaremos a leitura do livro Dias Melhores, de Carlos Abacelli, por irmão José. Título: Repara logo. Não acredites que a lei divina possa te privilegiar em detrimento de alguém. O que te acontece é consequência do mérito. Quanto mais causas gerares no bem, mais efeitos positivos experimentarás. És o polo convergente de tuas próprias ações. Crias em torno de ti um campo magnético, atraindo ou repelindo forças. A repercussão da menor de tuas atitudes te procura e te encontra, onde quer que te escondas. A treva só pode ser anulada pela luz. O ódio só se extingue através do amor. Arranca depressa o joio que plantaste, antes que ele se alastre e sufoque a boa semente. Repara logo o erro que cometeste, impedindo que ele cumpra o seu ciclo e volte a ti, acrescido de vibrações negativas acumuladas. Não deixes que o mal avance a partir de tuas mãos ou de tua palavra. Age sem demora e impede que a tua invigilância consumada te escape ao controle, mais do que já tenha escapado. Então, meus irmãos, após essa leitura edificante, eu convido a todos a orarem conosco, elevando os nossos pensamentos a Jesus, de tanta gratidão por estarmos aqui juntos. Jesus, amado irmão mais velho, estamos reunidos para mais uma noite de aprendizados, bons aprendizados, Jesus. Rogamos a Ti que nos auxilie, que fortaleça os irmãos, mentores do canteiro de fraternidade e também que os irmãos que estão à frente dos trabalhos desta noite sejam fortalecidos. Pedimos, Jesus, inspiração para a nossa irmã Bruna Dantas, que é a nossa colaboradora desta noite de terça-feira. Em Teu nome e com a Tua permissão, Jesus, iniciamos agora a doutrinária. Olá, queridos, que Jesus nos abençoe. É com muita alegria que estou aqui com vocês hoje para tecermos juntos reflexões sobre o capítulo 48 do livro Opinião Espírita, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito Emmanuel. O título do capítulo é Na Luz do Trabalho. Então vamos conversar sobre o trabalho. A física ela define trabalho, né, como todo esse movimento que é executado dentro de um intervalo temporal. Nós podemos trazer essa concepção física para nós, né, tecermos essas reflexões a respeito do que significa na luz do trabalho e como é que o trabalho ele vai pesar na economia do universo, como ele vai contribuir para a economia do universo e como a providência divina, sábia, infinitamente cheia de atributos, como bondade, justiça e tudo mais, que só Deus, a consciência cósmica, a consciência divina, sabe e colocou ali para espíritos que foram criados simples e ignorantes evoluir e se debruçando justamente no trabalho, que se configura como uma lei, a lei do trabalho. Está lá no livro dos Espíritos, né, Kardec traz junto com os Espíritos o trabalho como uma lei. Sendo uma lei divina, ela existe, ela se manifesta e ela se executa em tudo. Desde as menores partículas, movimentos estão acontecendo. Dentro da matéria, apesar de a matéria inerte ser inerte, no sentido de não ter um fluido vital que possa te conceder vida, dentro, no inteirinho da matéria existem átomos. Existem partículas menores, tem um átomo, tem partículas bem menorzinhas que compõem a estrutura atômica e ali dentro, aquelas partículas da matéria inerte.
mesmo da matéria inerte, estão realizando movimentos. Movimentos minúsculos a nível, né? A nível microscópico, né? Coisa muito pequena, mas movimentos estão sendo realizados nas profundezas da matéria. Então a matéria inerte, dentro da sua estrutura íntima, é possuidora de seu movimento natural. O próprio universo como um todo é estruturado, né? Os objetos astrofísicos, né? Está ali, executando movimentos, né? Nebulosas, galáxias, buracos negros, asteroides, têm movimentos próprios, naturais, deles próprios, né? Obviamente. Deles próprios no sentido de movimentos característicos. Então, nesse momento nós estamos aqui e a Terra está rodando, né? Realizando seu movimento rotativo. Ao mesmo tempo que ela roda ao redor dela mesma, no próprio eixo, ela roda uma órbita elíptica ao redor do Sol, e a Terra e os outros planetas do Sistema Solar estão rodando em torno do núcleo intergaláctico da Via Láctea. E a Via Láctea, junto com outras galáxias, estão rodando. Ou seja, tudo está em constante movimento. Até a Lua, ela também realiza a sua própria rotação em torno do seu próprio eixo e também ao redor da Terra. Ou seja, nada fica estático dentro do contexto do universo. Aparentemente pode estar, mas algo sempre está acontecendo. Sempre está inserido dentro de um movimento. Então tudo está acontecendo. Então, por mais que a gente, dentro de um contexto agora pessoal, entre em um estado de paralisia, nós estamos sendo envolvidos, querendo ou não, em forças que nos impelem para frente. Existem coisas ali ao nosso redor que elas vão facultar, elas vão suscitar, né, que nós possamos nos movimentar, porque é a lei, então a gente precisa entrar na lei, ou melhor, nós já estamos na lei, nós precisamos simplesmente nos ajustar à lei, e de encontro a ela e não fazendo um movimento contrário ou ficando parado, porque mesmo fazendo um movimento de parado e indo de encontro à proposta, como vem o sofrimento, nós vamos tender, em algum momento, a ser levado para ela, já está envolvido nela, porque a lei está ali. Mas vamos ser empurrados para que possamos ir de encontro à lei, como a lei do trabalho. Então essa introdução foi justamente para dizer como o trabalho, esse movimento sagrado de forças que acontece em vários departamentos do cosmos, departamentos da natureza, nos departamentos da divindade, podemos dizer, em tudo que a divindade criou, nos departamentos das criações da divindade. Ele está ali, ele existe porque é uma lei. E o trabalho, ele precisa ser encarado como essa proposta de impulso e de infraestrutura da própria lei de progresso. Porque a lei de progresso é uma outra lei, ela existe. Tudo tende a ascender. É uma lei, outra lei. Mas o que infraestrutura a lei do progresso é justamente o movimento do trabalho. Porque a gente não pode conseguir nenhum tipo de caminhada até um certo local, né, um certo topo, a gente fala por ser no sentido de ascender e de se auto-iluminar, se a gente não realizar um movimento. É natural o movimento, nós nos movimentamos, obviamente, trazendo agora o sentido de sobrevivência, nós nos movimentamos dentro de um contexto de viver ali, dentro da nossa proposta, principalmente dentro de um mundo material. É um movimento, ele deve ser executado. Mas existe um outro tipo de movimento que nós devemos executar, além desse movimento de levantar, pegar uma coisa ou atender a uma rotina e aos impositivos que o mundo material ele nos coloca para estar subjugados. É o movimento sagrado de ir em busca de. Eu preciso ir em busca de acessar a verdade. Porque a proposta evolutiva ela vai se configurar justamente como uma identificação do espírito com a verdade. Então essa chegada no topo, essa ascensão, nessa trajetória do caminho autoiluminativo, que tem uma trajetória, a gente vai chegar lá, é justamente um processo de identificação com a verdade. A verdade, como Jesus falou, né, e metaforicamente ele falou, e falando dele próprio, como ele é o caminho, eu sou o caminho,
eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai sem vir a mim. Ou seja, ninguém vai até Deus, ninguém acessa o psiquismo divino que existe dentro de nós sem viver os ensinamentos evangélicos que Jesus viveu e exemplificou para nós. Então Jesus é um emblema daquilo que nós devemos executar para poder chegar até Deus. Mas eu não chego até Deus orando ou fazendo outros movimentos? Com certeza. Mas quando Jesus fala de ir até o Pai, né, é no sentido de identificação plena com a verdade e uma ressonância completa com a consciência cósmica. É quando o Espírito ele vai agir pelo amor e para o amor. Toda ação dele vai ser executada para amar. Como Jesus nos trouxe um modelo e guia, o exemplo. Ele pensava em amor, falava em amor e materializava o amor nas suas ações e principalmente dentro da sua proposta sacrificial, a sua proposta missionária. Então, todo movimento que tem que acontecer dentro de nós, ele naturalmente é um movimento que está tendendo a nos levar a justamente identificar essa verdade, que é encontrar esse psiquismo divino que habita dentro de nós e então agirmos de forma amorosa. É contemplar amplos estados de amorosidade, que nós ainda temos pequenas impressões, né? Principalmente tomando Jesus como referencial. Então, eu só vou progredir, né? Só vai acontecer o progresso do espírito justamente quando ele vai tomando consciência de quem ele é e qual é a proposta que ele tem que seguir para que ele possa chegar ao caminho autoiluminativo. E isso é algo que muitas vezes eu falo aqui nas abordagens, que é um processo de consciência de espírito, porque falar de consciência de espírito é algo bastante importante e cabe sempre em tudo, porque ele é muito basilar. Né? Porque a proposta de consciência de espírito ela é profunda, justamente porque é uma consciência de que somos espíritos imortais. E isso é algo, né, muito mais além do que simplesmente, eu sei que eu sou um espírito, eu estou no corpo. É tentar viver como espírito num corpo físico. Mas eu não estou vivendo como espírito num corpo físico? Muitas vezes não, praticamente a gente não manifesta em muitos casos, né? Os nossos potenciais de espírito de uma forma mais efetiva, justamente por conta desse processo de adormecimento, dessa pequena consciência de espírito. Quais são os potenciais de espírito? Pensamento, vontade, potencial intuitivo e muitos outros potenciais, a inteligência. Então, todos esses potenciais, eles ficam ainda em um estado muito discreto de conhecimento, né? Nós termos conhecimento desses potenciais. Então, eles ficam meio que escondidos dentro de nós. E aí dá margem, quando nós não conseguimos ampliar esse processo de consciência de espírito para poder entender de fato o que a gente é, o que a gente representa, o que a gente deve fazer, como deve ser a nossa caminhada, por que aquelas coisas estão ali, né, que para mim possibilitar um estado de evolução, porque eu existo e sobrevivo além do corpo físico, porque eu preciso contemplar amplos estados de amorosidade, eu preciso viver para amar e pelo amor. Essa proposta, o significado da existência é amar pura e largamente. Só que quando a gente tem uma consciência de espírito muito pequena, a gente se atormenta com processos existenciais, porque a gente não consegue compreendê-los. Mas a gente vai compreender tudo? Obviamente que não. Deus é que entende, é que coordena, é que gere, ele é o arquiteto, construtor, alquimista do universo. Ele que sabe, que dirige os processos. Mas quando a gente tem consciência de espírito e a gente consegue penetrar nos escaninhos de nós e conseguir encontrar as leis de Deus que estão na nossa consciência, a gente consegue compreender esses processos. Não é entender porque o Criador botou ali naquela hora, naquele lugar, naquele minuto, naquele segundo. Existem segredos que são da criação. São dos espíritos superiores que são encarregados de organizar os processos. Mas quando a gente
está em um processo de ampliar a consciência do espírito e nos possibilita acessar as leis de Deus que estão escritas na nossa consciência e movimentar a energia da lei do trabalho para se ajustar com a consciência, minha consciência, as leis estão ali. Desenvolvo essa busca, aproveito as oportunidades de crescimento que Deus coloca no meu caminho, que são propostas para ampliar essa consciência de espírito e, enfim, para eu encontrar o que exatamente é que eu devo fazer. A gente, então, entende e sabe administrar os fenômenos, os revés, as intempéries existenciais. Consegue compreender as nossas funções sociais, os nossos papéis. Consegue desenvolver os nossos potenciais adormecidos, que a gente já consegue entender que a gente tem dentro de nós esses potenciais e que eles precisam se manifestar. Mas esses potenciais, eles só se manifestam quando nós nos movimentamos em torno de, para ele, para que isso possa acontecer. E não vivemos mecanicamente, obedecendo somente às vontades do ciclo biológico. Ah, agora eu acordo, agora eu bocejo, agora eu vou dormir. Ah, mas eu faço uma coisinha ali, outra aqui. Então, existe a necessidade fundamental de nós penetrarmos dentro dos escaninhos de nós mesmos para podermos encontrar exatamente o que nós temos que fazer. Alargar essa própria consciência, encontrar o caminho. Só que esse movimento de autoconhecimento é um movimento laborioso. É algo que, obviamente, dá trabalho. Trabalho é um movimento sagrado. E, justamente por dar trabalho e por nós ainda estarmos condicionados a alguns tipos de automatismos do inconsciente, afinal, nós somos seres que vivemos em outras eras, como sabemos. Então, dentro de nós tem um amaranhado de coisas que muitas vezes se manifestam como automatismos do inconsciente, como processos de autossabotagem, né? E outros tipos de processo também, né? De se superestimar e achar que eu não devo fazer isso, né? Porque muitas vezes existe uma recusa de começar do pequeno, né? Existe uma recusa de não saber fazer, existe uma recusa de fracassar, de não dar certo. Nós temos uma relação de oposição muito grande com as dificuldades. Tudo bem, dificuldade não é gostoso, não é um chocolate que você vai degustar. Porque normalmente a dificuldade, ela vem com um processo de desconforto. Toda dificuldade, ela vai trazer um desconforto para o espírito. É natural. Porque desafia, né, nos desafia a fazer algo. E é o quê? Porque elas estão ali, porque elas existem. Normalmente, às vezes, em muitos momentos, né, as dificuldades estão inerentes a processos dolorosos. Em alguns casos são desconfortos, outros são dores e podem se transformar em processos de sofrimento, né? E é justamente esse movimento, a gente tem esse problema de aceitar as dificuldades, não aceita o desafio, porque exige de nós. E muitas vezes nós não estamos dispostos àquilo. Nós não estamos dispostos emocionalmente, fisicamente, por exemplo, porque tem muita coisa que precisa que a gente vá lá e jogue as pernas, não só a mente. A mente e as pernas também de ir até tal lugar, ou se esforçar de tal forma. E a gente não está disposto por causa de várias coisas, né? Por causa do estado de acomodação, porque é gostoso. O estado de acomodação é gostoso porque não exige movimento. E a gente também tem uma tendência inercial, que é uma tendência de ficar parado. Tudo que gera esforço traz desconforto, que dá trabalho. Ao trabalho, a lei. E o trabalho exige um movimento. E o estado confortável é o da paralisia confortável. É bom entender isso, né? Não é que estou legitimando a paralisia. Eu estou trazendo num contexto de reflexão, né? Como a alma ela se acomoda porque não gera esforço, não vai me causar desconforto, então é gostoso. Nesse sentido que eu deixo eu abrir e deixar o discurso transparente. Então existe um movimento de oposição, né? De tudo aquilo que me desafia. Por quê? Porque vai exigir que eu renuncie, muitas vezes, a quê? Ao ego, às massagens egóicas, renunciar às massagens do ego. Vai renunciar que eu seja visto, que a necessidade de exibir-se, né, que é um movimento do ego, né, de massagem no ego.
de ser notado, de ser visto, de ser aplaudido. Vai exigir vários outros tipos de sacrifícios. Dentro de funções sociais mesmo, de perder noites de sono, se você tem que tomar conta de alguém, se você tem os seus papéis ali, familiares, os próprios sacrifícios das funções sociais mesmo, né? De ter que estar ali, né? Se privando de muita coisa para poder dar àquele outro ser um alimento, um alento e muitos outros processos sacrificiais que realmente demandam muito tempo, energia, né? E muita vontade também. Exige tudo da gente, existe dinamicidade, nos coloca, nos motiva, nos estimula a colocar em ação as forças da inteligência. Então tem muitos processos que acontecem, né, que nos tira de uma situação confortável. Então existe um incômodo do espírito, ainda imaturo, quando ele não consegue ter essa consciência de espírito ampla. Eu não vou fazer. Eu não vou me encontrar. Eu até sei que tenho que me encontrar, que tenho que descobrir o que devo fazer, o que sou, mas eu não realizo esse movimento. E triste é quando a pessoa ela tem recursos, quando o espírito ele tem recursos ao redor dele, que foi dado pela providência divina, para que aqueles recursos eles estimulem ele a lembrar que ele é um espírito imortal. Né? Oportunidades de crescimento variadas. A própria oportunidade de ter a doutrina espírita, de ter uma mediunidade. Muitas vezes Deus coloca no nosso caminho a oportunidade de nós desenvolvermos processos caridosos, mesmo que não estejam ali associados a um templo religioso. Ali são incentivos da providência divina. Apareceu tal situação. Isso aqui veio no meu caminho. Sem falar que falta da gente também buscar dentro de muitos contextos. E justamente não acontece essa busca por causa desses processos, né? É um processo inercial, típico de um processo de adormecimento. Né? É um processo de autossabotagem, que eu falei, dos automatismos do inconsciente. É uma série de coisas, né? Processos da sabotagem, né? Movimentos de acomodação, de paralisia, a ociosidade estéril, como eu tinha falado, de estar ali me satisfazendo, né, os impositivos do meu ego ali de alguma forma, né? Me tornando ali, alimentando a minha vaidade, os prazeres, os gozos. E quando, como eu estava falando anteriormente, quando você tem na sua frente mecanismos, coisas que te possibilitam, né, você estar atento, né, à sua proposta evolutiva e você se nega, aí é um processo que é feito praticamente de forma consciente, é algo chamado negligência. Que é quando você não faz o que você não quer fazer. Acontece bastante. Isso a gente está falando em pessoas que têm ali a claridade, têm ali contato direto com o que deve fazer, sabe de forma consciente, não faz. Por algo chamado negligência. Não faz porque não quer se dispor a se esforçar, não quer se dispor fisicamente, emocionalmente a atender aquela proposta. E aí processos evolutivos e planejamentos reencarnatórios muitas vezes são diluídos que eu falo assim, ele vai estar ali o planejamento, mas o espírito ele não fez aquilo. Não fez porque ele não quis. Dentro de muitos contextos tudo bem que muitas vezes ele é acometido por alguns processos, mas está falando de casos em que as pessoas elas são conscientes do que elas realmente precisam fazer. E com Deus, com a providência divina, não tem enganação, não tem barganha. Porque a gente pode até se esconder dos outros e fingir que se esconde de nós, mas o nosso coração é sondável para Deus. E Ele conhece cada departamento de nós, afinal Ele nos criou. Então não existe barganhas mercantis com a providência divina, que tudo sabe, que tudo vê, que tudo sonda. E quando, como Jesus nos trouxe, muito vai ser cobrado de quem Ele é dado. E que a providência divina vai querer de nós, sempre quer, quanto mais vai dar para nós esses estímulos, esses talentos, vai querer que nós prestemos conta. Nós precisamos prestar conta. Né? Nós precisamos prestar conta daquilo que nos foi dado. Né? O que foi feito com aquilo que me foi dado? O que eu fiz com aquela função social? Eu tive um bom papel? Por que eu não fiz? Por que eu não executei?
Quais foram as razões para que isso pudesse ter acontecido? Então, esse movimento de encontrar, né, a nós mesmas, que normalmente ele se configura dentro de momentos de silêncio, porque dificilmente com barulho nós vamos conseguir encontrar a nós mesmos de uma forma sincera. Porque o movimento é encontrar a nós, até para isso dá trabalho, que é um movimento sagrado. Nada vai se configurar sem o movimento, sem o esforço, sem você se predispor a fazer alguma coisa. Então, nesse silêncio interior, nós vamos encontrar os caminhos. Né? A partir do momento que a gente cria, né, silêncios interiores dentro de nós, nós vamos criando uma sensibilidade maior no sentido de aumentar o nosso próprio potencial intuitivo e realmente ter mais assertividade dentro dos nossos processos, das nossas relações interpessoais. Será que nós temos consciência que temos um potencial intuitivo? Então, a partir do momento que nós criamos essa consciência, eu encontro a mim mesmo e eu acesso esse potencial intuitivo, não só acesso como amplio, as minhas ações, elas vão ser pautadas na sabedoria. Elas vão ser pautadas, né, com segurança, com confiança daquilo que eu tenho que fazer, daquilo que eu tenho que executar. Então você se ajusta com as leis divinas quando você faz isso. Então é preciso silenciar, é preciso se abstrair das distrações do mundo ilusório. Porque quando a gente encarna, em muitos momentos, nós ficamos inebriados com as ilusões do mundo da matéria. Nós precisamos estar em um mundo material, nós precisamos sobreviver, mas não raras vezes nós nos perdemos, invertendo as prioridades. Ao invés de eu trabalhar para o meu autoaperfeiçoamento, muitas vezes eu passo a vida toda só trabalhando no trabalho físico. Eu inverto, ao invés de eu falar, eu sou um espírito, eu falo meu lado espiritual. É lado espiritual? A gente não tem um lado espiritual, nós somos espírito. Isso é a consciência de espírito. É quando você se vê além de um corpo, isso aqui é uma roupagem. Então não tem o meu lado, quer dizer, um pedaço de mim é um espírito e outro pedaço é carne? Ou eu tô olhando pra mim, tô acreditando que isso aqui que me constitui é um pedaço de mim? Não, isso é um extra, é uma indumentária que vai se diluir com os vermezinhos no momento do desencarne. Então eu preciso me olhar e me ver como espírito. Tá? Obviamente que eu não vou ver a minha configuração, né, o elemento espiritual individualizado. Ninguém sabe a geometria direito. Não tô falando que a gente vai ver isso, né? Tô falando que uma proposta, né, de você entrar em um processo de contemplamento de si próprio enquanto espírito. Então não é o meu lado espiritual que eu vou dar atenção quando eu tiver um tempo. E sim a minha proposta enquanto espírito imortal, que sou dentro de um corpo físico. Então qual é a prioridade? Qual é a necessidade? É justamente eu me encontrar. Eu preciso me encontrar. Eu preciso ser corajoso para executar essa tarefa. Não é simples realizar um movimento de autoconhecimento. Ele precisa ser um processo responsável e sério. Se encontrar coisas dentro de mim que eu não consigo administrar, eu preciso procurar recursos psicoterápicos para isso. Ou posso buscar uma orientação no templo religioso, no centro espírita, de como eu me devo proceder. Por que não? Preciso encontrar. E se tiver coisas que eu não conseguir administrar, eu preciso buscar, né, um auxílio para que isso possa fazer. Como eu falei das propostas psicoterápicas. Eu tenho um trauma. Eu não consegui superar. Dentro de nós existem coisas que nós não imaginamos muitas vezes que tem ali. É uma frustração de alguns anos atrás. É um desencarne de algum ente querido que nós não superamos, que nós não conseguimos compreender. É um movimento de revolta que existe dentro de nós, porque nós estamos nos sentindo injustiçados, porque alguns acontecimentos vieram à tona, porque nós não acreditamos que merecemos aquilo, que nós nos sentimos assim ou assado. Obviamente, pessoal, ninguém está aqui diminuindo os processos de ninguém. Nós temos processos pesados, dolorosos, todos carregam o seu quinhão. Tem as suas tarefas, tem os seus momentos dolorosos, mas o que nós não podemos fazer é deixar de movimentar, de nos movimentar para ir com a lei.
para estar de acordo com ela. Porque a partir do momento que a gente se isenta de fazer isso, nós estamos voluntariamente nos colocando numa situação de sofrimento. Porque o papel da dor é justamente nos educar, como Léo Denis fala no seu famoso livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, quando a gente cria um movimento natural de oposição ao que nós devemos fazer, nós estamos criando condições da providência divina nos trazer processos dolorosos gratuitos para nós. Gratuitos que eu falo assim, nós estamos pedindo aquilo. Por movimentos de negligência, de paralisia, de não querer entrar dentro de nós para executar, para ver o que nós temos que fazer, para encontrar, para largar a consciência de espírito, para se desemaranhar dos prazeres, dos gozos da matéria, da vaidade, do luxo desnecessário, do exibicionismo com o dinheiro, do valor que é dado ao senhor dinheiro, a mamon, o supervalor que é dado aos paradigmas do mundo da matéria, que muitas vezes ficamos emaranhados. O mundo da matéria tem os paradigmas, tudo que é bonito, é o rico, é o bom, é tudo que tem dinheiro, que tem riqueza, que tem a cor amarela do ouro, que tem um padrão de simetria organizado, é eleito pelo mundo da matéria como o melhor, como o mais interessante, e realmente arrasta a multidão porque é o mais notado, porque é o que todo mundo quer, porque é o que é mais, é o que as multidões enlouquecem para ir atrás. Então, a partir do momento que a gente se envolve, se emaranha dentro do contexto materialista ilusório, eu estou vivendo em função, né, do atendimento dos meus instintos, né, dos meus instintos que eu falo, né, alguns instintos básicos, né, que muitas vezes nós não precisamos estar, né, mergulhando neles, que eles eram interessantes, né, estavam ali. Quando nós estávamos nos primeiros reinos iniciais, e a gente, ao invés de, com a luz da razão, educar esses instintos, porque, né, muitos são importantes ali dentro do nosso processo de sobrevivência, a gente alimenta. Quando a gente está iludido, acontece isso, é um alimento dos instintos, a vivência do gozo, dos vícios. E quando eu falo vício, falo vários, né, existem variados, né? Mas o inconsciente, ele vai ficar comandando ali o espírito, né? Vai ficar comandando. Então, tudo aquilo que vai enaltecer a minha vaidade, que vai me fazer se sentir superior, o meu individualismo, vai ali, né, sempre se alargar. E a gente vai caminhando com esses processos. Se a gente não perceber, tá ali, praticamente vivendo só para a matéria. Então, muitas vezes, a gente força a providência divina a nos impulsionar para uma situação de despertamento. Então, tem muitos processos existenciais que estão ali na nossa vida para poder despertar, nos despertar, que não era exatamente para estar. A providência divina dá para sensibilizar. Dá com um processo doloroso, que o papel da dor é esse, é promover promover um estado de educação para a criatura, para que ela possa despertar e se identificar com a verdade. E tem também as dores, a dor é amplo falar dela, né? Isso aí só em outro momento. Né? Tem, né, contextos dolorosos, que são contextos muitas vezes associados a tormentos voluntários, quando você realmente pede para poder vir mais carga, né? Pede que eu falo, não é assim, me dê mais dor, mas pede que eu falo na sua situação de negligência, porque você tem que cumprir com o que você acertou. Por mais que nós não tenhamos noção, muitas vezes, do que a gente organizou antes de encarnar, dentro de nós a gente tem as questões a serem executadas, reparadas e resolvidas. E muitas vezes nós não executamos, mesmo que nós sabemos sempre no fundo, bem lá no fundo. Então, nós deixamos de executar essas tarefas justamente por causa desse emaranhamento, né? Emaranhamento no mundo da matéria. Aí fica ali perdido naquilo, né? Envolvido em demasia, e não executa o que tem que executar. E se desemaranhar do mundo da matéria dá trabalho, requer humildade, requer autoaceitação, requer compromisso, requer disciplina,
tá? Porque o processo de encontro comigo mesmo, quando eu encontro e vejo que eu sou um espírito imortal, eu já estou alargando minha consciência de espírito, eu encontro as minhas verdadeiras necessidades, é amar, desenvolver os meus processos de erradicação de meus hábitos, que o processo de processo encarnacionista, planejamento reencarnatório, é sempre pautado de nós fazermos movimentos de reparação, de novas construções, para erradicar hábitos viciosos, hábitos negativos, incorporação de hábitos positivos, para nós amarmos. E se movimentar dentro desse processo de várias formas. Então, quando a gente faz esse movimento, naturalmente, nós vamos ter que nos diluir dos impositivos do mundo material, que vai exigir isso de nós. Renunciar àquilo que o ego gosta que massageie. A vaidade, a maledicência, porque aquele que fica falando mal dos outros gosta de sentir-se melhor que as outras pessoas. É uma massagem para o ego. Tá? Aquele que critica demais exige uma perfeição dos outros, mas antes exige de si, que não respeita a sua própria condição de vulnerabilidade da imperfeição. Porque muitas vezes nós temos dificuldade de vermos que somos vulneráveis porque somos imperfeitos. Em que sentido? Não estou legitimando o erro. Mas nós somos criados simples e ignorantes. Então a própria trajetória evolutiva, ele vai ter no erro um condicionamento natural, porque o erro é um produto da imperfeição e o sofrimento é um produto do erro. Se nós erramos, é porque somos imperfeitos, segundo Kardec no Céu e Inferno. E o sofrimento vai vir do erro, porque toda vez que a gente erra, a gente fere com os códigos soberanos da vida. E nós temos que nos reabilitar e nos corrigir com uma providência divina. E aí vem a senhora dor sempre dentro desse processo, porque ela é inevitável dentro do processo evolutivo. Porque é uma lei de equilíbrio, como Leon Denis nos traz. Ela é o equilíbrio, você precisa se corrigir com aquilo que você infringiu. Então, se você foi de encontro à lei, você precisa se ajustar com ela agora. E vem de várias formas. Então, quando você faz esse movimento de interiorização, de encontrar a si próprio, você identifica suas verdadeiras necessidades, se desemaranha dos paradigmas do mundo materialista que é ilusório. Dentro de muitos contextos é utilitário, e nós colocamos eles como fundamentais. Então, o mundo materialista e as necessidades de sobrevivência estão ali, muitas vezes, como aparatos, como acessórios, como necessidades em cima de uma necessidade maior, que não é achada, não é contemplada, não é valorizada, porque muitas vezes nós achamos que o movimento amoroso, ele é uma opção, e a gente tende a fazer, né, essa busca desses estados amplos de amorosidade, porque tinha falado que a gente existe e sobrevive para amar largamente, a gente quer fazer na hora que a gente quer. Quando a gente quer, na hora que a gente quer, se a gente quiser. Então a gente condiciona as vontades, né, imaturas do ego. Ah, eu não quero. Ah, eu tenho uma obrigação de fazer isso. Tudo condicionado a uma vontade mal adestrada. Então a vontade mal adestrada, ela faz isso. Joana fala também em sua série psicológica que a vontade, que é um atributo do espírito, ela precisa ser adestrada, ela precisa ser administrada. Então a vontade, como eu estava falando para vocês, ela precisa ser domada por nós. Esse é um dos maiores desafios que nós temos na dissolução dos hábitos negativos. Porque esse processo, estava falando para vocês, o próprio processo evolutivo de chegar a amplos estados amorosos, que quando a gente se auto-ilumina e fica perfeito como Jesus, ele é pautado em um processo de educação. O espírito precisa se educar. Ele precisa se educar no amor. Ele se educa no amor e na dor. Entende? Normalmente ocorre a segunda opção, a educação na dor. Normalmente nós somos estimulados por esse processo doloroso. Muitas vezes se faz mais efetivo, na maioria das vezes, para a sensibilização da criatura, para identificar a verdade dentro dela. Então, ceder aos hábitos negativos, principalmente quando estes são muito antigos, a gente já faz isso já, podemos dizer, aquele hábito ali, há centenas de anos, há várias dezenas e dezenas de encarnação, a gente faz aquele movimento repetitivo. Um exemplo. Então, o que acontece?
Vai dar trabalho, mas precisa ser feito um plano para erradicar aquilo. Eu preciso vigiar o meu dia, eu preciso vigiar o que é que eu falo, quando falo, por que falo. Se machuco, se estou magoando, se estou exigindo das pessoas, se estou exigindo de mim. Aquilo que no momento eu não consigo dar, não é ficar parado. Porque tem casos de excessos, né, de autocobrança, autocobranças assim descabidas, de coisas que você não vai conseguir entregar naquele momento, para você mesmo, ou para algum contexto. Então a gente precisa também aceitar que somos vulneráveis por conta da imperfeição. Então a gente tem um passo a passo, a gente tem uma construção. Isso não quer dizer que a gente tem que ficar parado. Mas isso quer dizer que nós temos sempre que andar, sempre que nos movimentar. Que tudo mais que nós precisamos, que vamos precisar, vai nos ser dado por acréscimo, porque nós vamos trabalhar. Então Jesus já nos trouxe, né? Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vai lhe ser dado por acréscimo. Ou seja, buscai o reino dos céus. Jesus quis dizer, o que ele quis dizer? Vá lá, acesse as leis de Deus que estão dentro da sua consciência. Podemos interpretar assim. Lá estão elas, esperando serem acessadas, esperando o Espírito acompanhar o ritmo delas. Podemos dizer, elas estão ali existindo, te impulsionando, que é efetiva a lei do progresso. Eu preciso caminhar, preciso ir com ela, preciso estar em acordo com a lei. Aí Jesus disse isso, busque o reino dos céus, que tudo que você precisar vai aparecer para você. Que Deus está vendo o seu esforço. Deus está vendo que você está movendo forças com o objetivo de empreender. Então, esse movimento de autoconhecimento, como eu tinha falado, é fundamental. Eu preciso me vigiar, preciso contemplar a mim mesmo, eu preciso também enxergar meus pontos fortes. Foi graças aos nossos pontos fortes, que são as conquistas que nós temos, que já vem também de outros momentos, ou até da nossa vivência no plano espiritual, dos aprendizados, de tudo que a gente já fez nessa existência também, nossos pontos fortes, nós temos que olhar para eles sem vaidade, pelo amor de Deus. Mas olhar e também perceber que legal, eu já conquistei isso, mas ainda falta. Reconhecer o que falta sem se sentir culpado porque está faltando aquilo. Óbvio que vai estar faltando. Nós somos criados zerados praticamente, né? Que é isso que o Livro dos Espíritos nos traz. Simples e ignorantes, já está faltando tudo ali. Está bruto. Né? Faltando tudo que falo, pelo amor de Deus, tá, pessoal? Porque as sementes estão ali. Nós somos centelhas de Deus, né? Somos feitos do Pai. Uma centelha. Né? Centelha que fala como criação, viu, gente? Não é que a gente é um pedaço de Deus, não, né? Deixa eu deixar também o discurso transparente, porque para não pensar que eu tô falando que nós... Não, nós somos, vamos falar, centelha divina, né? Feito por Ele, né? Então, o que ocorre? Nós temos as sementes ali. Então, quando eu fui zerado, nesse sentido, que não desenvolveu nada, tá bruto. Precisa que as coisas elas possam emergir, não só emergir, mas que nós possamos materializar aquelas potencialidades que são nas nossas ações construtivas, nas nossas ações amorosas. Então, preciso reconhecer nossos pontos fortes, sem vaidade, reconhecer o que falta sem processo de consciência de culpa, me autorresponsabilizar pelos meus erros, não ficar atormentado ou atormentada quando a gente identifica que a gente errou, que a gente pecou, que a gente erra. Porque assim, ajustes nós vamos fazer a vida toda, podemos dizer assim, tá? Nós vamos sempre errar. Tem uma ressalva muito interessante, tendemos a errar menos. Né? Como eu tinha falado de que Allan Kardec tinha pontuado no Céu e Inferno, né? Que o sofrimento é um produto da imperfeição. Né? O sofrimento ele vem do erro. Né? Que é um condicionamento do processo imperfeito, errar. Mas, como Kardec nos traz, ele tende a diminuir. E é lógico, se você vai deixando cada vez mais de ser imperfeito, você vai deixando de errar menos, vai deixando de faltar menos, de negligenciar menos. Então quer dizer que você vai sofrer menos e que você vai sendo cada vez mais feliz. Vai cada vez mais acertando. E durante esse processo você está se movimentando. Basicamente é isso que Deus quer de nós. Eu falo basicamente pensando até que isso é uma coisa simples, eu faço assim 5 minutos. Não, mas brincadeiras à parte,
A ideia básica é essa, é sempre se movimentar. Básica que eu falo do básico ali, do elementar, né? Não é que isso aí a gente vai demorar bastante tempo, tá demorando, enfim, para não, né? A gente não ficar também pensando em questões de tempo, né? Entrar nessa filosofia temporal. Já estamos há algum tempo reencarnando, mas nós tendemos a, né? Cada vez que a gente se esforça e trabalha nesse autoaperfeiçoamento, a gente vai tendendo a diminuir nossos ciclos reencarnatórios, não é? Vai depender justamente gratidão e fiquem em paz e tenham uma boa noite. Então, meus irmãos, após essa palestra tão edificante, essas palavras maravilhosas que a nossa expositora da noite, a nossa irmã Bruna Dantas, né, passou para todos nós, eu convido a todos a realizar conosco a prece de encerramento da noite de hoje. Jesus, irmão mais velho, Jesus do nosso coração, amado irmão, nós somos gratos por tudo que recebemos no dia de hoje, Jesus. Pela presença dos bons irmãos espirituais que estiveram conosco, conduzindo passo a passo a nossa palestra, o nosso encontro dessa terça-feira. Somos gratos, Jesus, pelas bênçãos de amor que recebemos, pelas energias positivas, pela companhia de todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que estiveram conosco. Agradecemos, Jesus, por toda a segurança, por tudo, Jesus. Somos gratos a Ti e essa espiritualidade maravilhosa que nos acompanha. Em Teu nome, com a Tua permissão, Jesus, nós encerramos a doutrinária desta terça-feira. Que assim seja, que assim seja. Muita paz para todos.